Já estamos gravando. Então, boa tarde. Hoje a nossa tarde é com a professora Giovana Mello, da Universidade Federal de Uberlândia, que tem trabalhado aí na campo da docência universitária, da educação básica. Giovana, eu falo que ela é uma das musas da Faculdade de Educação, né? E aí o pessoal fala assim, Sebastião, a sua orientadora não fica com ciúmes? Sim, mas são todas musas, né? Giovana, obrigado pelo aceite, tá? A professora Giovana, ela é doutora em Educação pela Federal de Goiás, pós-doutorado na USP, né, com a professora Selma Garrido. Então, acredito que essa tarde vai ser mais do que especial. É alegria imensa, é gratidão de estar com todos vocês aí. Professora Giovana, fique à vontade, qualquer coisa estou aqui. Dúvidas, pessoal, pode manifestar no chat, por favor, tá? E depois eu encaminho para a professora Giovana, e aí a gente pode abrir para uma discussão, até mesmo com as reflexões em relação à análise do conteúdo na pesquisa. Obrigado a presença de todos. Boa tarde, para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite feito pelo Sebastião, fiquei muito feliz. Eu e o Sebastião já nos conhecemos há algum tempo, já tivemos oportunidade, né, de trocarmos algumas experiências, de dialogarmos bastante, né, sobre a questão da pesquisa, da formação de professores. Então, é uma imensa satisfação estar aqui. Agradeço muito, Sebastião, e espero poder contribuir. Quero deixar um abraço. Nós que agradecemos. Obrigada. Deixar um abraço afetuoso a cada um de vocês que está aqui, e que nós possamos ter uma tarde, né, de muitos diálogos, de muitos aprendizados, né? Eu espero que vocês possam interagir, né, possam fazer os questionamentos, apresentar também as reflexões de vocês a respeito desse tema, que é um tema complexo, né, bastante importante, e que eu preparei com bastante carinho e espero que vá ao encontro, né, das expectativas. Então, eu trabalho na UFO, né, como o Sebastião disse, faço parte do programa de pós-graduação em educação da FACED e coordeno junto com a professora Vanessa Campos, que vocês tiveram oportunidade de conhecer, o grupo de estudos e pesquisas sobre docência na educação básica e superior, que é o GEPDEBs. E será muito bom, muito saboroso esse café científico, e eu parabenizo o Sebastião e toda a equipe organizadora pela excelente iniciativa, né? As temáticas são muito interessantes e vocês estão de parabéns, Sebastião. É a universidade pública cumprindo a sua função social, né, de forma bastante relevante na formação de pesquisadoras e pesquisadores. Então, já registro aqui os meus cumprimentos e os parabéns por essa iniciativa. Então, o tema, né, que me foi designado é a análise de conteúdo na pesquisa, princípios e práticas. Como objetivo, né, nós iremos, ao longo da nossa tarde, discutir os princípios e práticas da análise de conteúdo na pesquisa em educação. Então, para iniciarmos, eu trouxe essa tela, né, do René Magritte, uma tela de 1928, denominado Espelho Falso, e o Magritte, né, ele é um dos grandes nomes do surrealismo, né, como desenhista, ilustrador e pintor belga. Ele viveu de 1898 a 1969, foi, né, criador de telas memoráveis e que intrigam, né, os observadores e os críticos até os dias atuais. Então, eu gostaria que vocês olhassem para essa tela, né, para essa imagem, porque ao longo das nossas discussões, eu vou remeter a ela e pedir para que vocês recuperem o sentido do que estão vendo para discutirmos, então, o conceito, né, de análise do conteúdo, ok? Então, vamos olhar um pouquinho para a tela, tentar observar a imagem, o que é que ela nos diz, como ela nos toca. Aí eu gosto muito de trazer a arte, né, para os encontros,
para as aulas, porque a arte nos mobiliza sentimentos, sensações e emoções, né, que nos ajudam a olhar para o mundo de uma forma mais ampla, né, mais humanizada. Então, por isso, né, eu trouxe a imagem e recorrerei a ela ao longo da nossa explanação. E trouxe também, né, pensando no momento atual que nós estamos vivendo, pensando nas inúmeras crises, né, não só a grave crise sanitária, mas também igualmente grave a crise política que estamos vivendo, essa citação do Bertolt Brecht, quando ele diz: desconfiei do mais trivial na aparência singelo. Examinei, sobretudo, o que me parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Essa reflexão inicial é para nos mobilizar a pensar, principalmente, né, a partir desse contexto que nós estamos vivendo, na nossa responsabilidade como produtores de conhecimento, né, na responsabilidade que temos por termos tido a oportunidade de estarmos frequentando a educação superior, né, a pós-graduação, porque são espaços ainda bastante limitados, bastante seletivos. Menos de 1% da população brasileira tem acesso à pós-graduação, né? Menos de 17% da população brasileira tem acesso à educação superior. Então, eu sempre digo que nós, por termos essa oportunidade, né, de estarmos inseridos nesses processos formativos e podermos construir conhecimento, nós temos muita responsabilidade com esse conhecimento que nos é oportunizado. Então, precisamos denunciar, mas também anunciar, como nos lembrava Paulo Freire. E pensando na produção do conhecimento, na pesquisa em educação, a nossa responsabilidade é imensa, né? Porque, como nos lembra o Brecht, nada pode parecer natural e nada deve parecer impossível de mudar. Então, quais as transformações que nós podemos fazer a partir da pesquisa? Né? Pesquisamos para quê? Pesquisamos em que contextos? Em quais condições e circunstâncias? Né? Estamos num momento de excepcionalidades. Eu sei que várias pessoas que aqui estão participando tiveram, por exemplo, que reorganizar os seus projetos de pesquisa, rever as metodologias, né, porque muitas das pesquisas em educação são pesquisas empíricas que demandam a inserção no campo, demandam observação, entrevistas, a organização de grupos focais, e com o processo de isolamento social, né, em função da pandemia, essas atividades foram suspensas, então houve a necessidade de reorganização, o que muitas vezes, né, nos traz, como pesquisadoras e pesquisadores, uma certa frustração. Então, quais as condições que temos, no sentido de que a nossa responsabilidade como pesquisadoras e pesquisadores no campo da educação é muito grande. Então, pesquisamos para quê? O Gamboa, que é um pesquisador da Unicamp, ele vai nos lembrar. Nós pesquisamos para conservar ou para transformar? Pensando que a pesquisa em educação no Brasil ocorre num contexto, em uma sociedade que é dividida em classes, que é marcada por profundas desigualdades sociais e econômicas. E pensar a pesquisa em educação implica em considerar todos esses condicionantes. Então, são questões que precisam nos acompanhar e
Paulo Freire vai nos lembrar, não é, a respeito dessa questão, que todo processo investigativo requer do pesquisador uma atitude sempre indagativa, na qual o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. Ou seja, o exercício da pesquisa, ele não se restringe a um movimento cognitivo, mas envolve a totalidade do ser pesquisador, em suas emoções, em suas intencionalidades, e por isso a pesquisa é um ato político, né, porque fazemos escolhas, fazemos recortes. Quais são, né, as nossas intencionalidades em relação ao conhecimento que estaremos produzindo? Então, todas essas questões precisam ser consideradas. E, para pensarmos, né, na análise de conteúdo, nós trabalharemos, né, a partir de duas referências. Uma delas é o livro, né, clássico, que é um dos livros mais citados, o da Laurence Bardin, e o outro é o da Maria Laura Franco, que também trata da análise de conteúdo. Então, todas as questões que serão abordadas, os conceitos, os princípios e as práticas, né, sobre a análise de conteúdo estão ancoradas, especialmente nesses dois livros, e também no estudo que eu aprofundei na minha tese de doutorado, que é do ano de 2007. Eu vou retomar rapidamente o histórico, né, para situarmos de onde vem a análise de conteúdo. Então, lá em 1915, o Lewis, ele fez análises de imprensa e propaganda nos Estados Unidos. Então, essa técnica, né, conhecida aí como uma técnica de análise de dados, ela nasce nos Estados Unidos, né, como um instrumento de análise das comunicações. Isso foi desde esse período, né, quando Lewis começa a fazer essas primeiras análises no campo da imprensa e da propaganda, até aproximadamente os anos 40, né, do século XX. Em que contexto? No contexto da Segunda Guerra Mundial, né, porque nesse período acentuaram-se, né, o fenômeno que 25% dos estudos empíricos que utilizavam da técnica de análise de conteúdo estão diretamente vinculados à investigação política. Então, todo esse movimento da guerra impulsionou a necessidade de criar instrumentos sistematizados para produzir análises a partir, né, dos registros que foram feitos, né, especialmente na área da imprensa. A técnica, né, de análise de conteúdo, e isso está registrado, né, no texto da Bardin, ela nasce orientada pelo paradigma positivista, né, que tem como principal característica a valorização de duas questões, né, que são orientadoras desse processo. Né? Um deles é a objetividade e o outro a quantificação. Lembrando que o paradigma positivista tem como pressupostos, não é, a elaboração de hipóteses e a comprovação dessas hipóteses por meio de tratamento estatístico e da comprovação quantitativa, né, de dados para que esse conhecimento supostamente possa ter uma validade científica. Então, nesse contexto, surge, não é, a análise de conteúdo como uma técnica recorrida, não é, principalmente nessa área da política e da propaganda. Nas últimas décadas, não é, quando nós tivemos
a mudança de paradigma, especialmente no campo das pesquisas em educação, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, quando as abordagens, né, de pesquisa qualitativa, quando as análises ancoradas, né, principalmente na matriz epistemológica do materialismo histórico dialético, passa a ser mais difundida nos programas de pós-graduação em educação. Isso, né, está situado historicamente no contexto, né, da ampliação dos programas de pós-graduação em educação no Brasil, né, no início dos anos 80, até o final dos anos 80, anos 90, quando nós tivemos o movimento também de interiorização dos programas de pós-graduação em educação. Então, aqueles doutores, né, formados nos grandes e tradicionais programas de pós-graduação, na USP, na PUC São Paulo, na Federal do Rio de Janeiro, na UFMG, na UNB, começam a voltar para suas universidades e a criar os programas de pós-graduação. Então, todo esse movimento, né, faz com que houvesse essa mudança de paradigma da pesquisa, né, de abordagem positivista, né, ancorada aí nos pressupostos teórico-metodológicos da filosofia positivista, para pesquisas de abordagem críticas, né, ancoradas principalmente no materialismo histórico dialético. Então, nesse contexto dessa mudança de paradigmas da pesquisa em educação, para a análise de conteúdo, né, surgiram novas e mais desafiadoras possibilidades, né, principalmente porque, em função de que cada vez mais havia necessidade de exploração qualitativa de mensagens e informações. Isso por quê? Principalmente porque as abordagens quantitativas centradas, né, limitadas apenas à comprovação, né, de determinados dados e de análises meramente estatísticas, não mais respondiam à complexidade dos problemas da educação como se apresentavam, né? Pensando que o conceito de educação no sentido de que é uma prática social, e como tal, há uma série de condicionantes que fazem parte, né, desse processo. Então, a análise de conteúdo, ela vem corroborar com essa perspectiva de pensar que a análise, ela precisava ser mais incrementada do ponto de vista dessa exploração qualitativa. Não mais centrada numa possibilidade apenas de quantificar dados e fazer essa análise quantitativa, mas de produzir interpretações fundamentadas teoricamente a respeito das mensagens e das informações atinentes aos objetos de pesquisa no campo da educação. Então, a análise de conteúdo, nesse processo todo, ela passa a ser constituída como método de análise, né, a partir dos trabalhos de natureza dialética, também fenomenológica e etnográfica, além de outras abordagens, né, que fazem parte aí das pesquisas no campo da educação. No entanto, né, nessa mudança de paradigmas, e ainda até hoje há os impasses entre abordagens quantitativas e qualitativas. E a Bardin vai apresentar essas questões quando ela destaca que na análise quantitativa, o que serve de informação, ou seja, o que é relevante, é a frequência com que surgem certas características do conteúdo.
não é? Então, qual a frequência? Quantas vezes, por exemplo, a palavra ou a expressão fracasso escolar apareceu nas entrevistas ou apareceu nas respostas de questionário? Na análise qualitativa, deixa de ser essa frequência, mas o que é que se destaca, né, conforme Bardan nos lembra? É a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo, ou de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em consideração. Nesse sentido, né, eu faço uma observação importante. Né? A análise quantitativa, o pesquisador precisa ter o domínio, né, das técnicas para fazer esse tratamento estatístico das mensagens, né? Ou seja, para olhar para a informação a partir da quantidade e da frequência com que surgem as características do conteúdo. A análise qualitativa, diferentemente, é preciso uma acuidade do pesquisador, uma sensibilidade para identificar presenças ou ausências de determinadas características de conteúdo. E por que eu estou chamando atenção para essa questão? Exatamente porque para ter esta acuidade, para conseguir identificar presenças e ausências, né, de características do conteúdo atinentes ao objeto estudado, é preciso ter um referencial teórico bastante consistente. Não se faz uma boa análise de conteúdo, não é possível, né, aprofundar a análise de conteúdo se os conceitos que pavimentam esse caminho não estejam bem construídos, bem solidificados, ou seja, se não há o domínio do referencial teórico. Então, essa é uma questão muito importante, né, e que Bardan nos chama atenção. E aí, uma outra questão que ela nos traz é a pergunta, né? O que é passível de interpretação? E aí ela nos lembra da hermenêutica como uma arte de interpretar, uma arte de construir interpretações. E eu destaquei esse fragmento do texto dela, quando ela diz: por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar. Então, o que é que ela quer nos chamar a atenção? Não é? O discurso é polissêmico, ele pode ter, a partir da análise, a identificação de vários sentidos. Né? Ele é simbólico porque ele é carregado de subjetividades. Então, quem é esse sujeito que fala? De onde esse sujeito fala? A partir de quais intencionalidades? Todas essas dimensões precisam ser consideradas, né? E é exatamente isso que a Bardan chama atenção, a partir da necessidade de buscarmos identificar qual é o sentido que está escondido ali e que convém desvendar para que nós possamos, de fato, produzir interpretações fundamentadas teoricamente sobre os nossos objetos de pesquisa. É claro que todas essas interpretações, todo esse discurso que é objeto da análise, ele precisa ser muito bem organizado, muito bem planejado, e aí o projeto de pesquisa tem especial importância. Não se faz uma boa pesquisa se não se tem problemas bem elaborados, mas se não se tem uma temática e, a partir dessa temática, uma problematização e questões de pesquisa que nos
ajude a trilhar os caminhos, né, a fazer as escolhas metodológicas para que os objetivos de pesquisa sejam de fato alcançados e o problema de pesquisa, a partir, né, de uma boa análise de conteúdo, possa de fato ser respondido. Um dos grandes problemas, né, que eu vejo é exatamente esse, né? Quando não se tem um enunciado do problema claro, bem definido, bem delineado, a análise fica comprometida. Por mais que o pesquisador domine a técnica, né, a metodologia de análise do conteúdo, a análise vai ficar comprometida, porque o problema é a espinha dorsal. É o problema que sustenta a pesquisa, que guia, que orienta, né, todo o projeto de pesquisa, né, desde a escolha, né, das metodologias, do tipo de pesquisa, dos instrumentos de pesquisa. Então, todas essas questões estão diretamente relacionadas ao problema de pesquisa. E a análise de conteúdo, ela irá corroborar para responder o problema de pesquisa, no sentido de produzir interpretações, né, sobre o objeto pesquisado. Então, a Dardan vai nos lembrar, não é, que é preciso dizer não à leitura simples do real, e que definir planos, né, ao definirmos os planos de investigação, ou seja, ao construirmos o projeto de pesquisa, e quando temos também contato com material empírico, é preciso despistar as primeiras impressões. E aí eu trouxe uma outra tela do Magritte, que se chama A Vitória, para nós olharmos, né? Então, numa primeira impressão, o que nós estamos vendo? Né? Rapidamente nós vamos dizer, tem uma porta entreaberta, tem uma nuvem passando por essa porta e atrás tem um mar. Ok, essa foi a primeira impressão. Mas quais as outras impressões nós podemos construir? Quais interpretações, não é? Nós podemos pensar? Tem um portal fixado numa areia. Será que a areia, de fato, segura um portal? Não é? Aquela fechadura, como é que ela pode ser aberta? Qual o sentido dessa porta fincada, né, numa cama de areia? Enfim, uma série de possibilidades para além das primeiras impressões, né, nós podemos fazer. Então, para chamar atenção, para destacar, né, que a análise de conteúdo exige uma leitura aprofundada do real. E, de fato, não é preciso dizer não a essa primeira leitura, a essas primeiras impressões, no sentido de nos afastarmos dessas primeiras impressões e mergulharmos no nosso objeto de pesquisa com a finalidade de produzir as interpretações necessárias. E aí, quando nós pensamos, né, análise de conteúdo, nós estamos nos referindo a significados e sentidos, né, a produção de significados e sentidos. Então, esse verbo analisar, ele tem a ver, não é, com o movimento de investigar, de examinar minuciosamente para nos afastar, né, das primeiras impressões. Tem a ver com esquadrinhar, dissecar, partindo do todo para as partes. Tem a ver com as inter-relações, com as conexões que são feitas entre um significado e outro, entre um conceito e outro, ou seja, exige, né, do pesquisador o desenvolvimento de habilidades, né, para aprofundar esse exame minucioso do objeto. E repito, isso só é possível quando se tem
o domínio teórico dos conceitos que são inerentes àquele objeto. Então, se eu estou pesquisando formação de professores, existem conceitos que são essenciais para que nós possamos compreender qual o sentido da formação de professores e termos condições de construir uma análise de conteúdo de fato aprofundada. Então, é preciso pensar qual o conceito de formação, qual o conceito de profissão docente, de profissionalização, qual o conceito dos saberes docentes, como é que se constitui um professor em processo de formação do ponto de vista identitário, né? Qual o conceito de identidade profissional docente, o conceito de desenvolvimento profissional docente? Percebem que são uma série de conceitos que estão diretamente ligados a esse objeto de pesquisa. E isso é importante, não é? Porque eu só posso construir uma análise de conteúdo bem feita, né, com interpretações aprofundadas, se há o domínio, não é, desses conceitos. Por quê? São esses conceitos que vão possibilitar ao pesquisador olhar para além do que se mostra, olhar para além das aparências, fazer a interface entre aquilo que é material empírico da pesquisa com a produção dos sentidos e dos significados a partir da autoria. Então, eu sempre uso com os meus orientandos a metáfora daquelas colchas de tear, né, que tem um fio que se trança com outro fio e que vai se trançando com outro fio até construir, né, aquele tecido bonito. E como é que esse tecido é construído? Como que ele é constituído nesse processo? Nós temos o fio do material empírico, seja da entrevista, seja da análise documental, seja do questionário, que eu sei que vocês já estudaram aqui. Então, esse é um fio, né, do material empírico. O outro fio é do referencial teórico e o outro é o da autoria. Então, toda a arte, né, de produzir conhecimento consiste nessa capacidade do pesquisador, né, no desenvolvimento dessa habilidade de olhar para essa realidade, olhar para esse material empírico, acionar o referencial teórico, que precisa ser consistente, e produzir as interpretações, né, a partir, então, dessa possibilidade que a análise de conteúdo nos dá. Então, quando nós pensamos na análise de conteúdo, nós estamos nos referindo à produção de significados e de sentidos. E o que a Franco vai nos dizer, né? Que quando nós nos referimos aos significados, estes podem ser compreendidos e generalizados a partir das suas características definidoras e também pelo seu corpus de significação. Diferentemente, né, o sentido, ele implica a atribuição de um significado pessoal, né, e objetivado que se concretiza na prática social. E aí a Franco traz um exemplo muito interessante, que é a palavra livro, para nós entendermos essa diferença de significado e sentido. Quando eu digo a palavra livro, por exemplo, para trabalhadores que não foram alfabetizados, né? Nós sabemos que nosso país ainda está muito aquém, né, do nível de escolarização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, se eu tenho acesso a um grupo de trabalhadores, vamos pensar trabalhadores do campo que nunca tiveram oportunidade, né, de escolarização.
E eu pergunto para eles assim, o que é esse objeto? Mostrando um livro. Todos vão dizer, é um livro. Né? Então, o que é o livro? É um material que tem uma capa, que tem folhas numeradas, que tem coisas escritas. Ok. E se eu pergunto para esses trabalhadores qual é o sentido do livro? Eles podem dizer que o livro é importante para aprender a ler, por exemplo. Se, de outro modo, eu pergunto, né, para vocês, pós-graduandos e pós-graduandas, qual o sentido da palavra livro? Né? Se eu pergunto o significado, vocês vão dizer a mesma coisa. Tem uma capa, tem folhas, tem coisas escritas. Mas se eu pergunto o sentido da palavra livro, vocês irão apresentar toda a relação que vocês têm, né, com o livro, relacionando isso com o significado pessoal que tem o livro na vida de vocês. Então, o que é o livro para vocês? É uma possibilidade, né, de ter contato com diferentes pensamentos, com diferentes ideias, com diferentes referenciais teóricos. Percebem a diferença? Então, o significado da palavra livro é o mesmo para esse grupo de trabalhadores que não foram escolarizados, com o grupo de pós-graduandos. Mas o sentido é o que irá diferir. Por quê? O sentido é aquilo que nos toca, é aquilo que tem a ver com as nossas vivências pessoais em relação àquele objeto que se atribui um determinado sentido. Então, eu achei bastante interessante essa analogia que ela fez, né, porque nos dá a ideia, né, de que o que vai diferenciar, variar de um contexto para o outro é, de fato, o sentido, né, porque ele tem a ver com a nossa subjetividade. E quando nós pensamos, então, qual é a compreensão que nós temos, né, da análise de conteúdo? A Bardan, ela vai nos dizer que a análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise, de comunicação, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, né, de mensagens, indicadores, lembrando que podem ser indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. Então, para Bardan, a análise de conteúdo requer do pesquisador o domínio desse conjunto de técnicas de análise e que tem, né, principalmente a finalidade de construir interpretações, né, a respeito do conteúdo de mensagens a partir, né, de diferentes indicadores. Então, qual seria o ponto de partida? É exatamente a mensagem, que pode ser verbal ou não verbal. Quais são as mensagens verbais? Por exemplo, as entrevistas, os grupos focais, as narrativas, não é? E escritas também, a resposta de questionário, a produção, por exemplo, de cartas pedagógicas, são mensagens verbais. As mensagens não verbais, que também são passíveis, né, de serem analisadas, elas têm a ver com a forma como nos movimentamos, com os silêncios, com as pausas, com a gagueira, né? Às vezes, um assunto que é muito delicado, o nosso interlocutor pode, por exemplo, fazer um determinado movimento, e esse movimento precisa também ser analisado. Ele também é passível de análise. Então, por quê? Exatamente porque ele é uma mensagem.
E, como tal, precisa ser analisado, porque ele pode nos dizer muita coisa, no sentido de nos ajudar a elucidar o nosso objeto. Então, o que ela vai dizer? Né? Que a mensagem, ela está totalmente vinculada aos significados e aos sentidos. E esse sentido não pode ser considerado como um ato isolado. Principalmente por quê? Porque ele é carregado, né, de interpretações, de representações, que esse interlocutor, ele irá construindo, ele irá, ao longo da sua vida, produzindo essas representações a partir das condições contextuais em que ele está inserido. Por isso é muito importante, né, quando nós vamos escolher os nossos interlocutores, né, os participantes da pesquisa, nós temos critérios claros, critérios bem definidos que justifiquem por que eu escolho A e não B, por que eu escolhi a escola tal e não a outra escola. Então, há uma série de questões, né, que estão diretamente vinculadas à qualidade da análise de conteúdo que nós vamos fazer, né, e essa dimensão, né, do sentido é extremamente importante. Lembrando, né, que essas escolhas, elas precisam estar diretamente vinculadas ao problema de pesquisa. Então, é o problema de pesquisa que irá apontar, né, para esses critérios que precisam ser justificados, não é? E isso, gente, tem a ver com uma questão muito importante, que é o rigor, né? Não é porque nós estamos fazendo uma pesquisa de abordagem qualitativa que iremos produzir interpretações que nós não teremos que ter compromisso com rigor científico. Pelo contrário, nós precisamos demonstrar esse rigor, principalmente quando vamos apresentar ou a sessão metodológica, ou na introdução tem gente que apresenta o percurso metodológico na introdução, não tem problema. Seja na introdução, seja no início, seja no meio da dissertação ou tese, mas é preciso um rigor, não só na explicitação dos procedimentos teórico-metodológicos, mas principalmente na utilização. Então, como é que esse material empírico é apresentado? Como que esses dados foram construídos? E aí, quando eu digo construção dos dados, é no sentido de que os dados são, de fato, construídos por nós. Nós não temos os dados prontos ali, como se fosse um pé de goiaba e eu vou lá apanhar o dado. Não. Mesmo porque ele nem é dado, né? Ele é material empírico que é construído a partir da análise. Então, há todo um trabalho teórico-metodológico para que nós tenhamos a organização desse material empírico. Então, pensando nos princípios, né, da análise de conteúdo, um deles é: análise de conteúdo nos conduz a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ou quali-quantitativas, porque hoje também nós temos muitas pesquisas que trabalham, né, de forma híbrida, utilizando essas duas abordagens. Quando eu digo pesquisa de abordagem qualitativa ou quantitativa, eu estou me referindo à forma como o problema de pesquisa é abordado. Então, ele será abordado seja de forma qualitativa ou quantitativa ou mista, né, utilizando procedimentos das duas abordagens. Lembrando que a abordagem qualitativa, ela
tem, né, como princípio a produção de interpretações, né, na busca tanto dos significados quanto dos sentidos. A quantitativa, ela trabalha mais com dados numéricos, né, e com tratamento estatístico. E quando se une as duas, esse tratamento estatístico, ele é analisado e a partir dele se produz também as interpretações. E a análise de conteúdo, né, contribui a partir, então, dessas descrições sistemáticas. Além disso, né, ajuda a reinterpretar as mensagens, a atingir uma compreensão dos seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. Então, é uma leitura para além daquilo que se mostra, né, para além da aparência. Há uma busca teórica e prática. Então, muito mais do que uma técnica de análise de dados, a análise de conteúdo representa uma abordagem metodológica, com características e possibilidades que são próprias dela. Porque tem toda uma organização, tem todo um rigor para que essa análise seja construída e que ela seja consistente e, de fato, nos ajude a responder o problema de pesquisa e alcançar os objetivos de pesquisa que foram elaborados. Nesse sentido, é que ela constitui-se em uma técnica para ler e também interpretar o conteúdo de diferentes fontes. Sejam fontes documentais, sejam entrevistas, grupo focal, questionário, livros, filmes, fotografias e tantas outras fontes empíricas que nós podemos acessar com a finalidade de responder o nosso problema de pesquisa. Então, quando nós temos, né, lançamos mão, né, desse conjunto de procedimentos, né, que constituem análise de conteúdo, nós estaremos trabalhando com as inferências, né? E aí, nessa figura, a Franco vai nos mostrar que são características definidoras da análise de conteúdo. Então, qual é a fonte? Então, quem é o nosso emissor? Por quê? Então, isso tem a ver com o processo de codificação. O quê? Qual é a mensagem? Com que efeito? Com que efeito eu estou me referindo a esse processo de codificação também? Quem é o receptor? Para quem? Então, respondidas essas questões, nós poderemos identificar de forma objetiva e sistematizada as características específicas da mensagem para fazermos inferências. Então, por isso é que a análise de conteúdo é considerada, então, procedimento sistematizado que tem a mensagem como objeto para se produzir, né, essas inferências. Então, com base na mensagem que foi obtida por meio das diferentes fontes, como eu citei, nós poderemos responder as perguntas, não é? O que se fala? O que se escreve? Com que intensidade? Com que frequência? Que tipo de símbolos figurativos estão sendo utilizados para expressar essas ideias? Que movimento esse corpo que fala fez? E os silêncios, as pausas e as entrelinhas? As entrelinhas podem dizer muito do nosso objeto de pesquisa. Por isso é que é muito importante, né, ter a consistência do referencial teórico, porque é ela que nos dará essas lentes, né, as lentes para olhar para o material empírico e enxergar as entrelinhas, olhar para as minúcias, né, de fato, para que a análise de conteúdo possa permitir ao pesquisador fazer inferências sobre esses elementos da comunicação. Então, essa é uma questão extremamente importante que precisa ser considerada. Gente, até aqui tá tudo bem?
Vocês estão conseguindo acompanhar? Posso continuar? Tá tranquilo? Então, vamos seguindo. Não estou falando muito rápido, não, né? Tá tranquilo, Giovana, pode continuar. Ai, que bom. Eu gosto de perguntar, porque assim, às vezes o pessoal não está conseguindo acompanhar, e aí nós fazemos ajustes, né? Já estou aqui repensando algumas pesquisas que eu andei fazendo por aí. Ai, que bom. O objetivo também é provocar. Não é? Pode continuar, Giovana. Que bom. Então, quando nós pensamos, né, na abordagem qualitativa de pesquisa, nós vamos entender que ela parte de uma série de pressupostos, né, os quais, por exemplo, no exame de um texto, servem de suporte para captar o seu sentido simbólico. Por isso é que quando nós, por exemplo, estamos analisando um documento, né, que são fontes importantes, as fontes documentais para nós, pesquisadoras e pesquisadores do campo da educação, nós precisamos entender em que contexto aquele documento foi produzido, quais foram os atores que participaram da elaboração daquele documento, qual o cenário político, econômico, social em que aquele documento foi produzido, quais as intencionalidades, o que está para além do registro escrito naquele documento. Então, isso é o que a Bardin vai chamar a atenção do sentido simbólico do documento. E muitas vezes nós fazemos, né, utilizamos do recurso da triangulação de dados, porque muitas vezes o documento, ele não diz muito, então nós precisamos ampliar e aprofundar a partir de entrevistas, a partir de observações, a partir de análise de outros documentos que complementam aquelas informações, né, daquelas mensagens que estão ali. Então, esse sentido, gente, nem sempre é manifesto, ou seja, ele nem sempre se mostra para nós. E o significado também não é único, né, e poderá ser enfocado a partir de diferentes perspectivas. O que vai diferenciar? É exatamente o nosso referencial teórico. É a matriz epistemológica que sustenta, que dá corpo, que dá organicidade, que dá cientificidade para a nossa produção. Então, quando eu falo na matriz epistemológica, eu estou me referindo a uma série de concepções, né, que tem a ver com as nossas visões de mundo, de educação, de ciência, né? Ou seja, é um conjunto de conceitos que estruturam o nosso pensamento, né? Então, nós podemos aqui, grosso modo, nos referir a 3 grandes matrizes epistemológicas, né? O positivismo, a fenomenologia, ou as fenomenologias, porque são muitas, dependendo, né, dos teóricos. Por exemplo, o Merleau-Ponty é uma perspectiva fenomenológica, Heidegger é outra, enfim, por isso nós falamos as diferentes fenomenologias, e o materialismo histórico dialético, que tem cada método desse, não é? Cada matriz epistemológica dessa reúne um conjunto de pressupostos ontológicos, gnoseológicos, né, que nos ajudarão a estruturar o nosso pensamento, toda a organização dos conceitos, as filiações teóricas que nós teremos. Aí vocês podem me perguntar assim, posso trazer um autor que é da fenomenologia, se eu trabalho a partir da matriz epistemológica do materialismo histórico dialético? Eles não vão brigar? Se aquele objeto demanda essa interlocução, não há problema nenhum, desde que você explique e situe para o leitor que, embora o autor fulano de tal tenha como filiação epistemológica, por exemplo, a fenomenologia, mas ele, para explicar tal conceito, ele contribui, por isso ele está aqui no sentido de
permitir um maior aprofundamento. Então, essa questão é bastante importante, né, porque não dá para fazer salada mista, né, de referencial teórico. Nós temos que ter, alguém registrou ali, eu vi rapidamente, essa vigilância epistemológica, essa vigilância crítica no momento de escolher, né, de fazer as opções das nossas filiações teóricas, tá? Então, as questões como quem diz o quê, a quem, como, com que efeito, né, por quê, estarão presentes durante todo esse movimento da análise de conteúdo. E por que eu estou falando movimento, gente? Porque a análise de conteúdo, ela não é algo linearizado. Eu faço assim, assim, assim. Não, é um movimento e daqui a pouco nós vamos ver como que esse movimento ocorre, não é? Então, quais são as características do texto? Quais são as causas ou os antecedentes dessas mensagens? Quais os efeitos dessa comunicação? São questões que precisam nos acompanhar. E aí, a Bardin, ela irá indicar, não é, 3 momentos. E quando eu digo momentos, gente, eu não estou dizendo etapas, porque etapa dá ideia, sim, de coisa fixa, linearizada. Quando eu falo momentos, dá ideia de movimento. Então, nós temos um primeiro movimento, que é a pré-análise, um segundo movimento, que é a análise do material, um terceiro movimento, que é a produção de interpretações. No entanto, mesmo que eu já esteja, por exemplo, na produção de interpretações, eu posso voltar lá na pré-análise e fazer uma leitura flutuante novamente. Isso não me impede. Se no momento da análise eu entender que há necessidade de fazer isso, não tem problema nenhum, porque nós não estamos falando de um etapismo, que eu faço primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo outro, de forma estanque. Não. Análise de conteúdo na perspectiva, por exemplo, de uma pesquisa que trabalha a partir do materialismo histórico dialético, ela irá se constituindo nesse movimento. Então, o que é essa pré-análise? É a leitura flutuante que a Bardin vai dizer, que é a organização do material, a escolha dos documentos a serem analisados, a formulação das hipóteses, não é? Que também não há necessidade, obrigatoriamente, né, de que nas pesquisas de abordagem qualitativa nós formulemos hipóteses. Por quê? Nessa abordagem, nós não pesquisamos para confirmar hipóteses, mas para produzir análise e interpretações, né? A elaboração de indicadores que vão fundamentar a interpretação final. Então, é aquela leitura da totalidade do material empírico. Por isso, gente, é que é muito importante que a pesquisadora ou pesquisador faça a transcrição das entrevistas, dos grupos focais, porque, embora seja muito trabalhoso, embora o tempo da pós-graduação seja um tempo desumano, né, para fazer tudo o que precisa, ao fazer esse exercício da transcrição, já há uma familiaridade, não é, com aquele material. Então, no caso das entrevistas, não é, elas serão transcritas e a sua reunião, quer dizer, todo esse material constituirá o corpus da pesquisa. Feito isso, não é, no momento da pré-análise, nós faremos escolhas, utilizaremos seleções e regras. E a Bardin vai apresentar basicamente 4 regras. Quais são elas? Né? Uma primeira é da exaustividade, ou seja, naquela transcrição, daquele corpus, né, de informações que eu tenho, que é o corpus da pesquisa, não se pode deixar de fora nenhum elemento que corresponda aos critérios definidos. Então, o que eu tenho que captar daquele material?
Então, essa é uma regra, né, da exaustividade. Não posso deixar de fora, né, os elementos importantes. A representatividade. Né, então, é a análise sobre uma amostra do material conforme o caso. Então, o que é representativo ali naquele material e que me diz muito sobre o meu objeto, sobre o problema de pesquisa. Outra regra é da homogeneidade, né, que são os critérios precisos de escolha obtidos por técnicas idênticas, indivíduos semelhantes e que não representem demasiada singularidade. Então, quais são os critérios, por exemplo, para escolher os entrevistados? Eu tenho, por exemplo, se eu estou pesquisando problemas de aprendizagem numa sala de alfabetização, eu tenho que ter escolhas, né, de alunos ali que sejam um grupo de meninas, um grupo de meninos, um grupo de faixa etária até 6 anos, o outro até 7 anos, para que nesse grupo, né, considerando essa regra da homogeneidade, eu tenha também a heterogeneidade no sentido de que naquele grupo de meninos, né, com 7 anos, o que é que me diz, né, quais os elementos que aparecem nessas mensagens em relação a outro grupo, né, de meninas ou de meninos com 6 anos. Então, são questões, né, que a Bardan vai considerar que é importante no momento de fazer essas escolhas. A pertinência, né, que seria adequado quanto à fonte de informação. Então, aquele dado, né, aquela informação, ela será analisada também em relação à fonte. Então, que fonte foi essa? É uma fonte documental, é uma fonte oral, é uma fonte escrita? E aí vem o segundo movimento, né, que é a análise do material, que é uma etapa longa, cansativa, né, exaustiva, e ela é, digamos assim, a realização das decisões que são tomadas na pré-análise, porque na pré-análise nós já vamos fazendo toda a organização do material. Esse momento da análise do material é o momento em que o pesquisador vai fazer a codificação, em que esses dados brutos são transformados de forma organizada e agregados em unidades. E serão essas unidades que vão permitir uma descrição das características pertinentes ao conteúdo. Então, eu tenho lá a transcrição de uma entrevista. Nesse momento, né, depois que eu já fiz, né, o momento da leitura flutuante, que eu já utilizei todos aqueles critérios, eu vou, por exemplo, hoje isso é feito, né, já, por exemplo, no Word. Eu vou pegar aqueles marcadores de texto coloridos, né, do Word, e já vou destacando, posso criar uma legenda para pensar quais são as unidades de sentido e como é que depois eu posso ir agrupando isso. Então, por exemplo, aquilo que se refere à identidade profissional. Vamos pensar aqui numa pesquisa sobre formação de professores. Então, identidade profissional, eu já vou marcando de rosa. Saberes docentes, eu vou marcando de verde. Formação, aspectos da formação, eu vou marcar de amarelo. Enfim, de modo que, ao terminar essa etapa, eu já tenha essas unidades de sentido já destacadas, né, de modo que todo esse processo de codificação, ele vai compreender um recorte nos temas, que é essa unidade de registro e a escolha das categorias, por classificação, por agregação, né? E essa unidade de registro, ela se refere à unidade de significação a ser codificada. Então, ela pode ser tanto um tema, uma palavra, uma frase, e isso, gente, vai saltando, né, nesse momento. Agora, vai saltando como? A partir, né, da expertise do pesquisador, da densidade teórica que ele tem, porque ele vai capturando do texto essas informações, essas mensagens,
que serão destacadas, então, como unidades de significação. E aí, essas unidades, então, elas irão remeter às categorias. E o que seriam, né, essas categorias? Nesse processo, né, como unidade de registro, o tema, então, é a unidade que se desprende naturalmente do texto analisado. E para se estabelecer essas unidades de registro, é preciso fazer referências ao contexto da unidade que se quer registrar. Então, qual é o contexto em que aquela unidade se destaca? Vamos pensar, então, na pesquisa com professoras em início de carreira. Há, por exemplo, né, a partir de entrevistas ou de grupos focais, uma questão que recorrentemente pode aparecer, que é das fragilidades práticas da formação inicial. Então, essa unidade de registro, ela saltará do texto. Por quê? Porque ela recorrentemente foi citada, né, por várias pessoas de um grupo focal ou em várias entrevistas que foram feitas. E aí, isso diz, né, de uma unidade de sentido que é preciso registrar. Então, como é que nós vamos olhar para essa, e aí, quando se fala, né, fragilidades formativas, nós temos uma questão importante que irá nos remeter a qual base teórica aportada para compreender isso. Entenderam? Então, há todo um movimento, né, que é preciso fazer no sentido de que nós vamos recortando esses temas, né, ou seja, em fragmentos que vão traduzindo uma ideia particular, que poderá ser um conceito ou a relação entre diferentes conceituações. E aí esse é o momento, né, da escolha das categorias. Pensando que as categorias, elas são como se fossem gavetas, né? A Bargan vai dizer. Então, é assim, por exemplo, eu tenho uma gaveta lá que está tudo misturado. Eu tenho meia, lenço, calcinha, sutiã, máscara, né? Porque hoje máscara faz parte das nossas peças. E aí está tudo misturado, eu preciso de uma máscara azul e ela está toda misturada, eu não consigo achar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar, eu vou deixar uma gaveta para as máscaras, eu vou deixar uma gaveta para sutiã, uma gaveta para calcinha, uma gaveta para meia, uma gaveta para os lenços, de modo que, quando eu quiser saber onde é que está um lenço, eu sei que ele está ali organizado. Então, esse processo, né, todo que parte lá da leitura flutuante e chega nessa organização das categorias, é uma forma de organizar o material para se produzir as interpretações. Chegando nesse momento da produção de interpretações, a inferência ela se orienta por diversos polos de atenção, né, que são esses polos de atração da comunicação. E aí, lembrando que numa comunicação há sempre o emissor, o receptor, e que esses polos de inferência, propriamente ditos, além da mensagem, têm o seu suporte, o seu canal. Então, durante a interpretação dos dados, é preciso voltar atentamente aos marcos teóricos, né, que são pertinentes à investigação. Por que isso? É exatamente os marcos teóricos que vão dar o embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. Sem isso, gente, não tem análise de conteúdo, né? Porque essa relação entre os dados construídos e a fundamentação teórica é que dará o sentido da interpretação. Lembra dos fios que eu falei? O fio do dado, o fio do referencial teórico e o fio da autoria. Então, essa trama, para que o tecido se constitua, é preciso que todos os fios estejam inteiros, estejam bem estruturados, bem organizados,
né, para que, de fato, as interpretações sejam consistentes. E aí, o que pode ser interpretado? Né? Então, feito todo esse processo, né, todos esses movimentos necessários, a Bardin vai dizer que mensagens obscuras, que exigem uma interpretação, mensagens com duplo sentido, cuja significação profunda só pode surgir depois de uma observação cuidadosa, ou de uma intuição carismática. Então, tudo isso merece ser interpretado para que o problema de pesquisa seja respondido. Então, ela vai dizer, e aí eu destaquei, que por detrás do discurso aparente, né, novamente, simbólico e polissêmico, tem aquele sentido que precisa desvendar. Então, qual sentido é esse? Né? E aí, eu reafirmei essa parte, porque ela é extremamente importante. Nós não podemos nos contentar com as primeiras impressões. Lembram da porta lá do Magritte? Lembram do olho, né, do espelho falso? Por que eu vou olhar, né, para aquilo que se mostra, mas tem algo que está escondido e que precisa ser revelado? E eu só posso revelar isso que está escondido por trás desse discurso aparente se, de fato, eu tiver condições, não é, teórico-metodológicas para fazer isso. Senão, nós ficaremos na superficialidade. E esse, gente, é um problema que nós enfrentamos em várias bancas, não é? Tá aí a Maria de Lourdes, que sempre participa de banca com a gente, né? O Sebastião também. E essa é uma fragilidade que nós ainda encontramos nas pesquisas em educação. A análise, às vezes tem um corpus da pesquisa muito bom, né? Várias fontes, tem uma sessão teórica muito bem feita, muito bem construída. No entanto, quando chega na análise, é como se o pesquisador tivesse perdido musculatura. Sabe aquele corredor que correu? Quando ele está quase chegando, ele desfalece. Então, essa é uma impressão que algumas pesquisas nós temos. Mas é exatamente por quê? Porque muitas vezes fica só no aparente, não vai, né, não consegue alcançar esse aprofundamento que é o referencial teórico capaz de nos proporcionar. Essa musculatura que eu estou dizendo, ela se refere à musculatura que é dada pelo referencial teórico. Então, quanto mais nós lemos, aprofundamos os conceitos, mais musculatura nós teremos para ir para além do aparente, para olhar, né, e não ser um falso espelho, para entender que aquela porta ela tem um sentido para além do que se mostra ali naquela imagem e que é passível, né, de interpretações e de construção de novos significados, de novos sentidos. Então, são os valores sociais, as maneiras de dar sentido ao mundo que podem influenciar quais processos, quais atividades, quais acontecimentos e perspectivas que os investigadores consideram suficientemente importantes para codificar. Por isso, gente, é que eu disse no início, né? A pesquisa é um ato político. Né? Nós fazemos escolhas, nós temos compromisso de pesquisar para transformar a realidade. Né? É pesquisar para produzir modificações nos contextos. E quando eu falo transformar a realidade, não é fazer mudança no mundo, porque nós não temos esse alcance, mas são transformações nos contextos nos quais nós atuamos. Se nós conseguirmos transformar e ajudar um aluno, já é uma grande transformação com a produção daquele conhecimento. Se nós conseguirmos contribuir com a formação de 2 professores, já é uma grande transformação. E é isso que nós precisamos entender, esse nosso compromisso, né? E aí isso demanda rigor científico, demanda o nosso esforço teórico-metodológico na produção de um conhecimento que tem intencionalidades, interessado
em produzir transformações, interessado em contribuir para o desenvolvimento, não é, da consciência crítica, da consciência, da autonomia intelectual, né, enfim, de todo esse objetivo e finalidade que a pesquisa em educação precisa assumir, não é? E aí eu coloquei ali a foto de um cachorrinho com óculos, né, de fundo de garrafa, para a gente entender que esses óculos, gente, são os óculos da teoria, do referencial teórico, né? Então, são essas diferentes perspectivas teóricas dos investigadores que modelam a forma como abordam, consideram e dão sentido aos dados, né? A Bardan vai nos lembrar. Então, vamos olhar para essa imagem. Se eu tenho, por exemplo, um determinado referencial teórico, uma determinada filiação teórica, o vaso ele será mais redondo. Se eu tenho outro, ele pode sair mais longo. O que não quer dizer que tem um vaso melhor que o outro, ou mais bonito que o outro. São perspectivas teóricas que vão modelar a forma como nós abordamos. Por isso que nós precisamos fugir, não é, desse binarismo limitante, não é, de certo e errado, de bom e ruim, qualitativo e quantitativo, mas pensar, né, que esse referencial teórico ele precisa ser constituído com esse rigor, e isso precisa estar expresso na pesquisa e no movimento, né, de interpretação de dados. E é isso que dará sentido e possibilidade de aprofundar os dados, não é? Eu trouxe aqui para exemplificar a tese, né, de uma doutoranda. Eu não sei se a Darlene está aí, mas ela tinha sinalizado que iria participar. A Darlene foi me orientando de doutorado, ela é do Dinter, do Piauí, professora na Federal do Piauí, e ela pesquisou análise de necessidades formativas de professores bacharéis que atuam na UFPI, no campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba. Então, nós tínhamos 4 questões de pesquisa, né? Então, das questões de pesquisa, nós tínhamos objetivos, e desses objetivos, a partir do corpus da pesquisa dela, né, que foi constituído por análise documental e por grupos focais, nós conseguimos levantar as unidades de análise e, a partir delas, as categorias. Então, eu vou pegar só o primeiro, para não demorar muito, que se refere, né, a quais necessidades formativas de professores bacharéis no exercício da docência universitária no curso de administração. Então, como objetivo, nós tínhamos investigar e analisar as necessidades formativas dos professores bacharéis que assumiram a docência universitária no curso de administração. Desse objetivo, né, dessa questão de pesquisa e a partir da leitura flutuante, da organização do material empírico, nós chegamos a essa categoria dos desafios da profissão docente. Eu vou ler os outros para ter mais sentido. Uma outra questão de pesquisa: quais compreensões de docência universitária são assumidas pelos professores? Então, o objetivo é apreender as compreensões de docência universitária dos professores, e aí a categoria que emergiu foi prática pedagógica. O próximo: qual a relação entre necessidades formativas de professores bacharéis, os saberes docentes elaborados e a construção da identidade profissional? Então, analisar a relação entre as necessidades formativas de professores bacharéis e os saberes elaborados na constituição da identidade. A categoria que emergiu foi o tornar-se professor. E, por último, quais as possíveis ações formativas no âmbito da universidade contribuiriam para o desenvolvimento profissional? O objetivo é identificar as possíveis ações formativas que podem contribuir para o desenvolvimento profissional deles, e a categoria foi o desenvolvimento profissional. Então, dessas categorias, nós tivemos os temas que foram trabalhados e os referenciais teóricos para que os
todo o material empírico fosse organizado. Então, dentro dos desafios da profissão docente, nós tínhamos as necessidades formativas, os saberes, as mudanças na prática, né, do e como professor universitário. Na prática pedagógica, nós tínhamos as nuances da formação inicial, né, que produzem inferências para docência, as concepções reflexivas de docência universitária que se manifestam nas práticas pedagógicas, o desempenho e contribuições no exercício da docência. Na categoria tornar-se professoras, referências, docentes, né, quais os modelos que eles tiveram? Porque como professores bacharéis, eles não tiveram formação pedagógica, né, nem no curso de administração e nem na pós-graduação, porque não há esse compromisso dos programas de pós-graduação. Então, a docência é exercida majoritariamente a partir dos modelos que são construídos ao longo das trajetórias formativas. Então, sobre o ser professor, né, o que consentem os docentes? Como é que eles se colocam nessa perspectiva identitária? A atuação sob a tríade da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, como que eles vão trabalhando, né, esse tripé da universidade? E no desenvolvimento profissional, as questões relacionadas à percepção deles sobre a formação contínua, as ações formativas e a promoção de espaços e momentos formativos na perspectiva institucional. Então, vejam que essa organização nós alcançamos a partir daqueles movimentos, né, que tanto Bardan quanto Franco vão indicando. Então, primeiro, a leitura flutuante, a identificação, né, dos núcleos de sentido, e a partir disso chegamos nessas categorias. E aí vocês observaram que elas estão totalmente relacionadas, né, ao problema de pesquisa, aos objetivos. E aquele quadro, gente, ajuda muito a organizar o material, né? Então, caminhando, né, para o fim, aí a reflexão final né, no sentido do que nós trouxemos das imagens do Magritte, não é? Eu trouxe a citação do Morin. A pandemia do coronavírus e o isolamento social nos impõem desconstruções. A desconstrução da crença em verdades absolutas na ciência, da obstinação por garantias e certezas e da pesquisa sem controvérsias. Então, que nós possamos, né, desconstruir essas crenças, né, desconstruir esses paradigmas, né, que colocam as verdades absolutas, essa obstinação por garantias e certezas, né, e também da pesquisa sem controvérsias. E essa citação do Morin, ela foi uma contribuição de duas alunas para a nossa aula de terça-feira, que acho que elas estão aqui, né, a Marilene e a Jaqueline, a quem, né, eu agradeço e eu gostei muito, então eu trouxe para compartilhar com vocês, né? E obrigada, e agora vamos às perguntas. Agora eu posso fechar aqui, né? Pronto, vamos fechar. Tá? Obrigado, Giovana. Que bom como ver eu sempre você, falo, né? Eu falo assim, como cada encontro com você é aprendizado, é um café. O pessoal está te agradecendo aqui no chat também. Giovana, nós temos algumas perguntas, mas eu gostaria só de reforçar uma questão que você falou aí no começo, sobre os fios, né? Eu anotei os 3 pontos aqui metaforicamente. Do material empírico, né? Do material impresso e da autoria. Aí eu queria, assim, que eu lembro que em algumas dias nós tivemos na pós, você sempre falava assim, o objetivo sempre tem que casar com sua metodologia, né? No caso da análise de conteúdo, por que eu estou te perguntando isso? Tem diversos amigos que estão nesse café hoje que estão trabalhando com análise de conteúdo nas suas dissertações e teses. E eu sempre falo essa questão dos objetivos.
Como seria essa questão da redação dos objetivos pensando para uma proposta de análise de conteúdo? Você poderia deixar mais esclarecido isso para nós, por favor? Sim. Então, os objetivos, eles precisam estar diretamente vinculados às questões de pesquisa, né? Por quê? Como nós elaboramos objetivos, iniciando com verbos no infinitivo, são os movimentos que nós vamos fazer para responder os problemas de pesquisa, as questões de pesquisa. E aí, a análise de conteúdo, bom, antes disso, né? Então, todo o encaminhamento metodológico da pesquisa, ele estará a serviço, né, de responder o problema de pesquisa ou as questões de pesquisa, né, a problematização daquele tema. Então, ao elaborar os objetivos, né, nós teremos os verbos que serão as ações a serem desenvolvidas. Então, geralmente nós usamos analisar, interpretar, verificar, diagnosticar, ou seja, uma série de verbos que denotam ações que serão desenvolvidas. E aí, ao olhar para o material empírico, nós vamos olhar no sentido de responder o problema de pesquisa a partir das ações que estão ali descritas nos objetivos. Então, eles estão diretamente vinculados ao problema e eles irão orientar a forma como a análise de conteúdo ocorrerá a partir daqueles momentos. Então, se eu coloco, por exemplo, um verbo muito comum analisar, né? Por exemplo, analisar as concepções de docência desse grupo de professores. Eu sempre uso esses exemplos porque é do que eu trabalho mais, né? Então, analisar as concepções de docência como um verbo. Analisar, eu vou organizar o material e vou precisar buscar ali as unidades, né, de sentido, dali eu construo as categorias, e a partir delas eu tenho que produzir uma interpretação fazendo esse movimento de analisar. E isso, é claro, gente, que tem que estar também em consonância com a matriz epistemológica. Então, se eu escolho o materialismo histórico dialético, eu preciso olhar para esse corpus da pesquisa, né, pensando também nas categorias do método, na totalidade, na historicidade, nas contradições, no jogo de opostos. Então, isso também precisa ser considerado, né, porque eu não vou descolar o meu objeto da realidade para produzir uma análise a respeito do problema de pesquisa. Porque eu não estou, por exemplo, trabalhando com fenomenologia, que coloca o objeto em suspensão, né, e faz aquilo que os fenomenólogos chamam de epoquê. Mas se eu estou trabalhando com materialismo histórico-dialético, eu preciso considerar esse objeto inserido num determinado contexto econômico, social, político, cultural, e essas inter-relações, né, do objeto com essas questões, com essas dimensões e com esses condicionantes, tá? Então, os objetivos estão vinculados ao problema e eles orientarão a condução da análise a partir dos verbos que eu escolhi. Não sei se ficou claro. Giovana, nós temos outras perguntas aqui. Agora vai ser do pessoal que está participando do nosso café. A Maria Fernanda está na sala ainda? A Maria Fernanda tinha feito uma pergunta. É porque, como teve a queda aqui, eu perdi a pergunta dela, mas era em relação à relação da observação. Não sei se você encontra. Será que é essa daqui? Como ser o mais objetivo possível numa pesquisa qualitativa ao analisar o conteúdo dos dados obtidos, mesmo tergiversando os dados com o nosso referencial, não cairia numa subjetividade? Como superar isso? É essa? Não, eu tinha notado uma que ela estava perguntando, que eu não sei se ela está na sala, que era a relação, que era pesquisadora,
e aí ela é professora da turma, está sendo investigada. Aqui, peraí, a Roberta me mostrou aqui. Gostaria de saber se, ao utilizar a observação participante e dentro dela o uso de de campo, no meu caso específico, que tem um estagiário me auxiliando nas aulas, além de eu analisar o meu objeto de pesquisa apoiado nas minhas observações, anotações pelo diário de campo, caso eu pense em solicitar a estagiária que faça uso também do diário de campo, anotando todo o processo ocorrido na sala, me incluindo também dentro desse processo, para colocar na pesquisa. De que forma eu poderia usar essas informações para analisá-las e seria viável? Foi a Maria Fernanda que tinha solicitado essa pergunta aí no chat. Então, Maria Fernanda, sim, né, todas essas informações constituem, sim, mensagens que vão compor o corpus da pesquisa, não é? E aí elas serão analisadas a partir do referencial teórico. Então, é possível, sim, mas são produções referentes ao processo, né, dessa técnica que foi utilizada, que é a técnica de observação. Então, não tem problema utilizar os registros da estagiária, lembrando que, ao citar os fragmentos para serem interpretados, é preciso identificar de onde vem, quem é esse sujeito. Lembra do quadrinho lá? Quem fala, por que fala, como fala. Então, esse registro é um registro verbal, escrito, e ele poderá ser analisado, mas contextualizado a partir de onde ele vem. Isso é importante citar. E aí tem a questão ética da pesquisa, não é? Então, é preciso criar um pseudônimo, um código, mas de modo que fique identificado que aquele registro foi feito pela estagiária, no diário de campo da estagiária, e não no diário de campo da pesquisadora ou da professora pesquisada, participante da pesquisa. Tá? Então, só esses cuidados que precisam ser tomados, né, no momento de produzir a interpretação, para não ocorrer uma interpretação enviesada também. Aí nós temos outros comentários aqui em relação ao desenvolvimento da pesquisa, o pessoal falando que chegou no momento certo essa prosa, né, vai conseguir desenvolver suas análises. Algumas pessoas perguntaram em relação ao viés crítico. Só pegar aqui, que eu já coloco para você também. O Marcelino colocou assim, sendo a análise do discurso, né, eu acredito que ele deve ter colocado a análise de conteúdo, orientado pelo paradigma positivista, é possível fazer uma pesquisa que tem como aporte teórico a teoria crítica? Se o Marcelino quiser abrir o áudio, também está à disposição aí, Marcelino. Será que ele vai? Você... eu não entendi o começo da pesquisa, da pergunta. É que ele colocou análise do discurso, né? Então pode ter uma troca aí. Análise de conteúdo. Você pode fazer aí, Marcelino, sua pergunta oralmente? Fica à vontade. Professora, eu estou na parte da análise dos dados. Eu fiz pela técnica de coleta de dados a entrevista com sujeitos, porque eu falo do fenômeno do fechamento das escolas no município aqui na região oeste do Pará. E então eu fiz a coleta de dados, a técnica de entrevista, né, e também analisei documentos oficiais para tentar entender esse fenômeno dentro do contexto do município. É possível fazer essa análise dessas entrevistas e desse documento dentro da análise de conteúdo? Oi, Marcelino, sim. Aí você vai fazer todo esse processo daqueles momentos, né, que a Bardam vai falar. Você vai fazer a transcrição das entrevistas, você vai analisar o documento, então você vai primeiro fazer essa leitura flutuante, tentar identificar ali os sentidos e os significados. Depois você vai para o segundo momento, que é a produção das análises, e depois, né, por último, você vai construindo as interpretações, podendo, né, e aí é desejável que isso ocorra, Marcelino, estabelecer a relação entre aquilo que é o documento, aquilo que foi explicitado
na entrevista, aquilo que não foi dito, por exemplo, nem na entrevista e nem no documento, mas que pode ser captado por você como um discurso que ficou, né, uma mensagem que ficou obscura ou que ficou nas entrelinhas. Então, esse é todo o movimento que você fará para construir as interpretações, sempre lembrando qual é o problema de pesquisa, quais são os objetivos. Eu costumo brincar com os meus orientandos, eu falo assim, gente, faz um cartaz e prega em cima, na parede onde fica o computador. Porque cada leitura que vocês forem fazendo, vocês olham para o cartaz e pensam, ali é meu problema, aqueles são os objetivos. E eu não posso perder isso de vista, porque você vai olhar para essas mensagens, seja dos documentos, seja das entrevistas, não é? Com essa direção, com essa orientação. O que eu preciso capturar ali? O que eu preciso identificar? Não é? Então, quais são os verbos dos meus objetivos? Para que eu possa olhar para esse material empírico e que aí eu costumo dizer, não é? Eu não faço coleta dos dados, eu faço construção dos dados. Esses dados, eles são construídos. Então, como que eu posso fazer, por exemplo, a elaboração dessas categorias, organizando esse material? Aquele quadrinho, Marcelino, que o Sebastião vai disponibilizar os slides, aquele quadrinho da tese da Darlene ajuda muito. Você coloca numa coluna o problema, os objetivos, e aí você vai criando as categorias e delas você vai desdobrando nos conceitos que precisam ser trabalhados, que vão te ajudar a produzir as interpretações, alcançando os objetivos e respondendo o problema. Ok? Obrigado. Muito esclarecedor. Imagina. Obrigada. Não estou te ouvindo. Voltou? Voltamos? Sim, sim. Tá, então vamos lá então. É uma outra pergunta. Qual a capacidade real e o limite da análise de conteúdo? Tendo em vista o processo de silenciamento de algumas vozes frente ao rigor teórico e produtivista da pesquisa acadêmica. Como é que é? Qual a capacidade real e o limite da análise de conteúdo, né? Tendo em vista o processo de silenciamento de vozes ao rigor acadêmico e produtivista das pesquisas. Então, eu sempre digo, né, que a capacidade, o alcance para se obter esse rigor, ele está relacionado, né, com essa formação do pesquisador, com essa densidade teórica que ele tem, porque uma boa análise de conteúdo, como eu disse, né, e fui repetindo, reforçando isso, tem a ver com domínio dos conceitos que são inerentes àquele tema. E isso, né, quando se tem o domínio não só teórico, mas metodológico e epistemológico, nós conseguimos assegurar esse rigor, né, que a pesquisa, por exemplo, de abordagem qualitativa precisa ter, né, porque nós ainda temos, gente, eu vou dizer uma palavra aqui que talvez não seja mais apropriada, mas nós ainda temos um ranço positivista, né, que é aquela coisa de comprovar supostas verdades. Né? E como que se comprova isso? Por exemplo, o tratamento estatístico. Mas esse tratamento estatístico, quando ele não encaminha para a produção de interpretações, ele contribui muito pouco, porque isso qualquer programa faz, qualquer software faz. Né? Esse tratamento estatístico, eu jogo lá os números, gera uma planilha, então tantos por cento aconteceu isso, tantos por cento aquilo, né? E não se tem interpretações. E a interpretação, de fato, é o pesquisador que faz. Mas ele só pode produzir boas interpretações se
ele tem essa condição teórica que lhe permita olhar para além do que se mostra, aprofundar os dados, não é? Buscar uma maior densidade de sentidos e de significados que aquele objeto proporciona. Tá? Então, nas pesquisas em educação, e isso nós já temos aí desde os anos 2000, por exemplo, na área de formação de professores, com as contribuições, principalmente do Antônio Novoa, né, quando as produções dele começam a chegar no Brasil, aquele livro Vidas de Professores, né, toda essa produção aí do grupo de Portugal, do grupo da Espanha, que vão valorizar as entrevistas, valorizar as vozes, não é, de quem está ali dentro da escola, de quem está vivenciando toda essa dinâmica, não é, do cotidiano escolar. Então, esse movimento, né, que valoriza as narrativas, que valoriza as histórias de vida, foram, não é, influenciando as diferentes perspectivas teóricas das pesquisas, e essa preocupação com a validade científica das pesquisas, ela se dá principalmente a partir desse rigor teórico, metodológico e epistemológico que orienta desde a elaboração do título da pesquisa até a última linha. Então, qual o fio condutor, né, da pesquisa? Como é que o tema foi problematizado, as questões de pesquisa elaboradas, os objetivos, todo o referencial teórico, a consistência, né, da seção teórica, que dá sustentação às discussões que serão feitas na sessão de análise e também nas considerações finais. Então, isso é muito importante, principalmente porque há ainda questionamentos, né, quanto à qualidade das pesquisas que realizamos no campo da educação. Então, nós temos que ter esse rigor, primar por esse rigor, né, e esse rigor que vai desde o título até a última linha. Obrigado, Giovana. Nós temos uma pergunta aqui, Giovana, da Tatiana, em relação ao software para análise de conteúdo, né, que é algo que está aí se espalhando aí no campo da pesquisa qualitativa e quantitativa. Uhum. Ela gostaria que você pudesse explanar mais um pouco sobre isso, se você tiver. Tá. É a Tatiana? Isso. Certo. Então, Tatiana, hoje já existem, né, vários softwares para quem trabalha, por exemplo, com representações sociais, né, e também para análise de conteúdo, nós temos várias possibilidades, né, de utilização desses softwares, né. Na verdade, eu nunca trabalhei, né, nas minhas pesquisas em que eu utilizo análise de conteúdo, eu nunca utilizei software, não. Eu gosto ali de colocar a mão na massa, acho que ainda sou um pouco antiga nisso, né? Então, eu não conseguiria te apresentar uma experiência, né, a partir da utilização, porque eu não fiz, né? Eu faço manualmente, eu busco, mas eu sei da existência, eu não sei te dizer aqui o nome deles, mas eu sei que são eficazes. Por exemplo, eles conseguem captar a frequência com que cada palavra ou frase ou termo apareceu, seja na entrevista, seja no grupo focal, seja na observação, nos diários transcritos, né, nos diários de pesquisa. Então, eu sei que eles ajudam muito, contribuem muito e são seguros, não é? Porque eles, a partir, não é, das possibilidades que eles oferecem, eles já trazem aí grande parte do trabalho braçal que nós fazemos, tá? Então, vale a pena, não é, quem tiver condições
de buscar, de pesquisar, eu ainda não utilizei, mas eu sei que são válidos e que ajudam muito, né? Principalmente para localizar as frequências e as questões, né, que vão emergindo aí dos dados. Tá? Mais Giovana, algum? tem mais outra pergunta aqui, só um momento. Vamos lá. A professora Silvia pergunta: é possível fazer uma análise, fazer uma pesquisa empírica, articulando a análise de conteúdo aos sentidos discursivos? Você poderia explanar as diferenças e semelhanças? Tá, então, a análise de conteúdo, ela vai trabalhar com a mensagem, né, com os sentidos e com os significados, numa perspectiva mais, digamos assim, que possibilite as interpretações. A análise de discurso, ela trabalha numa perspectiva mais lexical, né, mais no campo daquilo que é explícito, não é, dentro daquele discurso, mas relacionado à questão mais do significado da palavra, né, do texto. A análise de conteúdo, ela busca muito mais essa questão semântica, né, do sentido daquilo que se produz naquela mensagem. Né? E aí, na análise de discurso, nós temos várias escolas, né, dos franceses, com o Pechet, tem também dos ingleses, né, os americanos, então, é uma outra perspectiva. E aí, eu, assim, particularmente, ainda não vi uma pesquisa que mescla os dois, né, geralmente faz-se opção, ou pela análise do discurso, ou pela análise de conteúdo. Isso, gente, depende muito da problemática da pesquisa. Né? Então, o problema de pesquisa é que irá indicar, por exemplo, que tipo de análise que será melhor. Tem pesquisas, por exemplo, no campo, né, da psicologia histórico-cultural, que trabalham com os núcleos de significado. A partir, né, daquilo que o material empírico vai indicando. Então, assim, depende muito do problema de pesquisa para que seja feita a melhor escolha da metodologia de análise. Né? Eu uso muito a análise de conteúdo, mas também, dependendo do problema de pesquisa, os núcleos de significado que são trabalhados, né, pelo Ozella e pela Guiar, que é também interessante, viu, Sebastião, para você trazer para o grupo. Sim, pessoal, sobre a análise do discurso, nós tivemos uma prosa em agosto com a professora Ana Cristina, da Federal do Sul da Bahia, que discutiu um pouquinho de análise do discurso, e aí os participantes falavam assim, mas qual a diferença da análise do discurso para a análise de conteúdo? Eu falei assim, Giovana precisa fazer parte dessa ação. Que a pessoa referência em análise de conteúdo que a gente tem conhecimento. Né? Imagina. Giovana, tem mais alguma? Só um momento aqui. O pessoal está te agradecendo, falando que foi maravilhosa a tarde, muito rica. Que bom. Contribuiu bastante para a organização das pesquisas. Só os grisalhos aqui. Só mais um momento. Giovana, eu acredito que de perguntas aqui já foram respondidas. O resto foi interação com o pessoal no próprio chat aqui mesmo. Que bom. Fico feliz. O pessoal participou bastante, né? Sim. Pessoal, se tiver alguma pergunta, quiser ligar o áudio aí, pode ficar à disposição, professora Giovana. Aproveitem. Eu falei assim, eu tenho que achar um espaço na agenda da professora Giovana nesse momento de pandemia. Pois é. E assim, agora que eu estou assim, aceitando os convites, que eu estou mais
mais animadinha um pouquinho. E Não, eu acho que o seu convite foi o primeiro que eu aceitei. eu até falei com a Vanessa, falei assim, Vanessa, eu vou fazer, né? A gente sabe a situação toda, tudo. Mas acho que vai ser bom, que ela vai poder interagir com o pessoal, tudo, vai ter pessoas de diversos grupos, né? Eu fiquei muito feliz. Que bom. E fico feliz de ver esse sorriso novamente no rosto, né? Então, Precisa, né? né? Mas, Precisa. Giovana, por enquanto, o pessoal só te agradecendo. Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Aí uma gostaria de referência bibliográfica que possam ajudar a pensar na perspectiva do materialismo histórico dialético. Ilma, nós tivemos o professor também já no café, o professor Ivo Tonê, que trabalha com materialismo histórico. Está disponível também já no canal também. Se a professora Giovana quiser contribuir com alguma referência dela, e também fica à disposição. Então, eu sempre recomendo a leitura, né, dos clássicos, e tem um livro, a Ilma, será que é a Ilma minha? A minha aluna, que aí depois eu passo para ela. Sou eu. Só ela. Oi, Ilma, eu te passo então na disciplina, inclusive eu tenho ele em PDF, eu mando para vocês. Aí depois eu passo para o Sebastião também, se ele quiser socializar, que é do José Paulo Neto. Ele faz uma leitura muito boa do materialismo histórico dialético, de uma forma muito didática, e eu gosto muito desse texto do Zé Paulo Neto. E aí eu tenho ele em PDF, posso socializar com vocês, tá? Pessoal, então, por favor, assina a lista de frequência, que aí só através da que a gente vai ter acesso ao e-mail de vocês para encaminhar esse material, tá ok? Eu passei o link novamente para vocês aí no chat. Ok. Gente, então, Giovana, assim... eu quero agradecer a sua participação. A Universidade Federal do Tocantins coloca à disposição para sempre te receber, o campus de Arraias, o campus da qual tenho trabalhado, toda a equipe do projeto envolvida. Foi uma tarde maravilhosa. Chegamos, só para questão estatística, chegamos a quase 79 participantes na sala. Tá? Então, a gente percebe a participação pelo tema de discussão. E, realmente, eu concordo com algo que você falou, que é um tema muito complexo, que se tornou fácil de compreensão nessa tarde de hoje. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho aí dos registros aí no chat, fiquei muito feliz, né? Muito bom estar com vocês e parabenizar você, Sebastião, pelo trabalho importante, né, que você faz. Esse projeto seu é muito importante. Fiquei feliz, né, em receber o convite e quero também agradecer cada um de vocês que participaram, os meus alunos que estiveram aí presentes, né, as minhas orientandas. Fiquei muito feliz e pedir desculpa, né, pelo início, pela dificuldade tecnológica com o Meet, mas foi bom que eu aprendi, né, Não, com a ajuda de vocês. Faz parte, eu estou aprendendo cada vez mais, a cada café também com os alunos também, né? Agora voltamos às atividades remotas na universidade, então cada hora é um novo desafio para esse novo normal aí, né, que nós estamos vivenciando. Mandar um abraço para a Roberta também, né, que eu não vi a Roberta, mas eu sei que ela está aí no suporte, né? Tá assessorando aqui. Beijo, Roberta. Oi, Giovana. Oi, beijo. Um abraço aqui. Que bom. Gente, então, um abraço afetuoso a cada uma de vocês, a minha gratidão, né, por estar aqui, poder, né, aprender com vocês e contribuir um pouquinho, né, daquilo que eu venho trabalhando e que eu gosto demais, né, quem convive comigo sabe a paixão que eu tenho pela pesquisa, pela docência, e eu faço com muito amor, né, então, eu espero que vocês tenham sentido esse amor nesse espaço, né, de troca que nós tivemos, porque sem amor nada vale a pena, né, que a gente tenha aí um ano mais, uma vida, né, um tempo de mais amor, de mais fraternidade, de mais afetividade. Então, recebam aí o meu carinho, o meu abraço,
E boa sorte nas pesquisas de vocês, né, que vocês tenham aí muito êxito. Pessoal, só alguns informes aqui antes da gente encerrar. Dia 5 de novembro, nós teremos a presença da professora Roberta, da UFG, falando sobre a escrita do artigo científico. Ela vai estar trazendo dicas de como poder organizar um artigo científico. E no dia 12 de novembro, nós temos a presença do professor Antes, da Unesp, da Revista Ibero-Americana de Educação, que vai estar trazendo contribuições aí sobre a publicação do artigo científico, conselho editorial, a prática discursiva de um artigo, o que pode, o que não pode, dentre outras questões aí que vocês já estão convidados desde já. Bom, obrigada, Sebastião. Beijo para Beijão, vocês. Giovana. Abração. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, pessoal, pela presença de todos e todas. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado, Silvia, pela presença. Isso vai ter contribuído aí com seus estudos também.